setor de serviços volta a crescer em maio e reverte parte das perdas de abril. Câmara deve instalar agora à tarde comissão especial para a polêmica PEC da anistia. E você vai ver também. Bolsonaro é esperado na Polícia Federal para depor sobre suposta trama golpista. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob alerta laranja. Chegada de ciclone extratropical provoca tempestades de granizo e queda de temperatura. Chefe da OTAN diz que a Ucrânia está mais próxima do que nunca de ingressar na aliança. Rússia reage com ameaça de terceira guerra mundial. E ainda, nascimento de panda gêmeos, considerado raro, encanta zoológico na Coreia do Sul e, é claro, as redes sociais também. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, nessa quarta-feira, cheia de notícias, né? Pois é, cheíssima de notícias. E vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo hoje. E olha só, o volume de serviços prestados no Brasil voltou a crescer em maio. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado principalmente pelo setor de transportes. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em maio, na comparação com abril, após ter registrado queda de 1,5% no mês anterior. Em relação a maio de 2022, o setor mostrou crescimento de 4,7% na 27ª alta seguida, segundo dados da pesquisa mensal de serviços, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O desempenho do serviço foi bem acima do projetado pelo consenso Refinitiv de analistas, que previa alta de 0,3% na comparação mensal e crescimento de 3,8% na leitura anual. No indicador acumulado nos primeiros 5 meses do ano, o volume de serviços teve expansão de 4,8% em comparação com o igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 6,4%. Segundo o IBGE, o avanço no mês foi puxado por 4 das 5 atividades investigadas, com destaque para o setor de transportes, que cresceu 2,2% e recuperou parte da queda verificada em abril. O segmento se encontra acima do nível de fevereiro de 2020. Os demais avanços do mês vieram dos serviços prestados às famílias, de outros serviços e de informação e comunicação. A única retração do mês ficou com os serviços profissionais administrativos e complementares, que tem perda acumulada de 1,5%. O índice de média móvel trimestral também apontou variação positiva no trimestre encerrado em maio de 2023, o segundo resultado positivo seguido. Entre os estados, houve altas em 24 das 27 unidades da federação em maio, frente a abril. Entre os locais com taxas positivas, os impactos mais importantes vieram de Mato Grosso e do Rio de Janeiro. A principal contribuição negativa veio de São Paulo. O índice de atividades turísticas subiu 4% em maio ante abril, registrando assim o segundo resultado positivo seguido, acumulando um ganho de 4,7%. A Câmara dos Deputados deve instalar nesta tarde a comissão especial responsável por analisar a chamada PEC da anistia. Se aprovada, a PEC deve perdoar políticos que cometeram irregularidades eleitorais. A comissão especial responsável por analisar a chamada PEC da anistia deve ser instalada em sessão agendada para as 2h30 da tarde. Na ocasião, também vai ser escolhido o presidente e o vice-presidente do colegiado. A proposta, já avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça, anistia partidos que descumpriram cotas de recursos para mulheres e negros nas eleições. O texto também barra eventual punição da Justiça Eleitoral a legendas que cometeram irregularidades na prestação de contas. O Congresso Nacional já promulgou uma PEC a perdoar a punição às siglas que descumpriram as cotas em eleições anteriores. A nova proposta estende o perdão para o pleito de 2022. O texto ainda permite que os partidos voltem a receber dinheiro empresarial para quitar dívidas com fornecedores contraídas ou assumidas até agosto de 2015, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento
a legendas e candidatos. Entre as justificativas para a apresentação da matéria estão preservar a estabilidade das eleições e garantir segurança jurídica. Nesta terça-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, criticou a proposta durante um evento. Ela falou que é importante evitar dentro dos partidos os retrocessos com a anistia às siglas que não cumpriram o percentual de 30% de mulheres candidatas ou 30% de tempo de rádio, televisão ou de fundo partidário. Olha, e mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro é esperado para depor hoje, na sede da Polícia Federal em Brasília. E ele vai falar sobre o suposto envolvimento em um caso denunciado pelo senador Marcos Duval, na tentativa de anular as eleições. Em fevereiro, Duval acusou o ex-presidente e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião, quando Bolsonaro ainda era presidente, para propor ao senador a participação de um plano contra o resultado do pleito. O senador contou à época que a proposta era gravar uma conversa dele com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que seria, aliás, instigado por ele a admitir que estava extrapolando os limites constitucionais. E com tal gravação em mãos, segundo Duval, aliados do ex-presidente solicitariam a prisão de Moraes e a anulação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa do ex-chefe do Executivo teve acesso ao inquérito na segunda-feira e passou a traçar uma estratégia para as respostas. A ideia é que Bolsonaro fale o que já vem declarando, ou seja, que não participou de nenhum plano. E agora vamos para o destaque internacional dessa quarta-feira. A Ucrânia está agora mais próxima de ingressar na OTAN do que nunca. A afirmação foi feita hoje pelo secretário-geral da entidade, Jens Stoltenberg, durante a reunião da cúpula da aliança. A Rússia criticou a aproximação. O vice-secretário de Segurança russo disse que o apoio militar dos países do Ocidente aos ucranianos pode culminar com a Terceira Guerra Mundial. Um grande pacote de ajuda militar à Ucrânia a longo prazo deve ser anunciado. Em resposta, o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que a ajuda militar aos ucranianos aproxima o mundo da Terceira Guerra Mundial. O comentário é uma resposta às declarações feitas no primeiro dia da reunião de cúpula da Aliança Militar na Lituânia. Durante o encontro, vários países prometeram mais armamentos e apoio financeiro aos ucranianos. Medvedev disse ainda que essa ajuda não impediria a Rússia de atingir seus objetivos na Ucrânia. A expectativa nesta quarta-feira é de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes do G7 anunciem um grande investimento militar de longo prazo para a Ucrânia. Um dos objetivos por trás desta medida é convencer a Ucrânia a esperar mais um pouco para entrar no bloco. Além disso, enviar uma mensagem à Rússia de que, mesmo fora da aliança, a Ucrânia terá apoio. Isso porque o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem pressionado os países membros pela adesão da Ucrânia à aliança. Outro ponto de destaque é a adesão da Suécia, que foi convidada para integrar a aliança no ano passado junto à Finlândia. Além disso, a China aparece como ameaça iminente durante a cúpula da OTAN, conforme comunicado da Aliança Ocidental, que condenou a retórica de confronto e desinformação de Pequim. E mais uma vez nós estamos ao vivo, são 13 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, nesta semana o combate entre a Ucrânia e a Rússia tem se tornado tão intenso no campo diplomático quanto nas trincheiras. A presença da OTAN acirrou ainda mais os ânimos dos dois lados, com ameaça até de Terceira Guerra Mundial por parte dos russos, como a gente acabou de ver. Preocupante, né, Dani? Muito preocupante. E quanto mais a gente espera pelo fim dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, mais distante parece o desfecho. Mas até onde esse conflito pode chegar? Para falar sobre esses novos capítulos dessa história de horror, que a cada dia aumenta o número de mortes e de refugiados no leste europeu, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um dos maiores especialistas sobre o assunto, o professor Ricardo Rios, que é mestre de Relações Internacionais. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Ricardo. Boa
tarde, Kleber. Boa tarde, Daniela. E você que nos assiste. Ricardo, nessa semana o presidente Volodymyr Zelensky bateu o pé e cobrou o ingresso na OTAN. Mas os países da aliança não parecem dispostos a fazer isso enquanto os ucranianos estiverem em guerra com a Rússia. Quando será que isso deve se concretizar, se deve se concretizar? Daniela, o se é fundamental para a gente entender. O que levou à invasão da Rússia à Ucrânia foi justamente a tentativa ucraniana de ingressar à OTAN. Então fica muito difícil a gente vislumbrar até no longo prazo que a Ucrânia ingresse na organização do Tratado do Atlântico Norte. É muito difícil, porque hoje, por exemplo, se a Ucrânia ingressa na OTAN hoje, automaticamente os Estados Unidos entram numa guerra contra a Ucrânia. E isso é um cenário que ninguém quer, porque são as duas maiores potências nucleares duelando. Então, um perigo para o mundo aconteceria se a Ucrânia ingressasse na OTAN hoje. Pode ser que isso algum dia aconteça? Sim, mas vai demorar muito. Hoje é muito mais um plano de retórica do que propriamente algo que vá acontecer de fato. E agora, Ricardo, a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer para você. Essa ameaça de terceira guerra mundial feita pela Rússia é um exagero ou uma possibilidade real? Kleber, boa pergunta. A gente tem que voltar um pouco na história bem rapidamente para poder entender. Na década de 1970, Brasil e Alemanha fechariam um acordo para a construção de uma bomba nuclear aqui no Brasil. Havia todo um contexto, principalmente regional, que permitia isso. Um belo dia, sabendo dessa história, os Estados Unidos e a União Soviética sentaram num café em Berlim e falaram: e aí, a gente não vai deixar o Brasil ter bomba atômica. E os dois atores concordaram. É basicamente o que está acontecendo hoje. Os Estados Unidos se reúnem tanto com Rússia e Ucrânia para tentar apaziguar a situação. O risco de uma terceira guerra mundial, no cenário atual, são 13 horas e 15 minutos do dia 12 de julho, não é vislumbrado, não vai acontecer. Como aconteceria a terceira guerra mundial? Se de fato a OTAN chegasse agora, nesse minuto, e falasse: a Ucrânia está na OTAN. Fora esse cenário, é muito difícil a gente falar em terceira guerra mundial. Pode acontecer se a OTAN disser, neste momento, a Ucrânia está dentro do grupo. Enquanto isso não acontecer, não vai ter terceira guerra. Tudo vai sendo negociado no plano diplomático. E a China, Ricardo, ela pode equilibrar esse conflito, já que se a Ucrânia conta com a OTAN, os russos têm o apoio dos chineses? Os países da aliança, inclusive, tratam os chineses como uma ameaça. Isso foi bastante dito durante essa reunião. Queria que você falasse a respeito. Daniela, é muito importante essa questão da China ser vista como uma inimiga, porque na declaração final, eu até anotei alguns países que são muito citados. Você tem Geórgia, Moldávia, Sérvia, Coreia do Norte e Bósnia e Herzegovina. A China teve um parágrafo onde ela foi citada com 113 palavras. Existem países hoje que são mais citados pelo relatório da OTAN do que a própria China. A China hoje ela não vai ser tão dita como uma ameaça forte, porque a Europa tem muitos interesses comerciais com a China. Então hoje, para uma OTAN que é majoritariamente composta por países europeus, caçar uma briga com a China é prejuízo econômico certo. E a gente está falando de vários países que têm eleições no ano que vem e que não querem bagunçar muito o contexto regional desses países. O contexto interno hoje é mais importante do que a guerra com a Ucrânia. Então, a OTAN vai ver a China como uma ameaça no Pacífico Asiático, né, com a expansão do Mar da China, que a China está tentando expandir seu campo marítimo, mas ser uma ameaça hoje global, a OTAN está com muito cuidado para falar a respeito disso. Agora, a China, sim, ela pode ser um balanceador, ela pode equilibrar esse conflito. E de que forma? Chamando as duas partes para conversar, tentar ver onde os dois podem ceder. E para a China isso é fundamental, porque a China hoje precisa de equilíbrio para fazer comércio, ela precisa de equilíbrio para tocar a sua política interna. Então, para a China hoje ser uma apaziguadora, muito mais do que uma parceira para a Rússia, para a China hoje apaziguar a situação é muito mais importante.
Tá certo, nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Saímos bastante tranquilos dessa conversa. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Eu que agradeço, Daniela, Kleber. Espero que das próximas a gente fique mais tranquilo ainda. Tá certo. Uma boa tarde a você que nos assiste também. Até mais. Até mais. E veja a seguir, estados do sul do país estão sob alerta laranja. Chegada do ciclone extratropical provoca tempestade de granizo e queda de temperatura. E ainda, nascimento de panda gêmeos, considerado raro, em campo zoológico na Coreia do Sul. E é claro, as redes sociais também. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21 pelo horário de Brasília. Trazemos um alerta, não é, Kleber? Verdade, Dani. Olha só, antes mesmo de chegar ao Brasil, o ciclone extratropical já causa transtornos. Chuva de granizo, deslizamentos e quedas de árvores foram registrados no sul do país. Os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina já enfrentam chuva e vento forte por causa da formação do ciclone extratropical, previsto para atingir o leste dos estados do sul do país com mais intensidade entre a noite desta quarta e a madrugada de quinta-feira. Ao longo da quinta e da sexta-feira, o ciclone se desloca para o leste, na direção do Oceano Atlântico, e vai chegar no litoral dos estados do Sudeste. Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro também devem sentir as fortes rajadas de vento, esperadas para sexta-feira. A Marinha emitiu um alerta de ressaca, com previsão de ondas de 4,5 metros de altura. Na madrugada desta quarta-feira, já foi registrada chuva de granizo em municípios gaúchos, como Sobradinho e Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, Encantado, no Vale do Taquari e de Lermano de Aguiar, na região central. Porto Alegre teve chuva fortes e rajadas e pode registrar mais de 100 milímetros de chuva ao longo do dia. Em Santa Catarina, a Defesa Civil do Estado confirmou a ocorrência de uma microexplosão em Erval do Oeste, município do Oeste catarinense, destruindo um galpão e arrancando árvores do solo. O fenômeno climático acontece quando uma nuvem de tempestade não consegue suportar o volume de água em seu interior e cai toda de uma vez, causando uma forte corrente de vento para baixo. No município de Modelo, também no oeste, houve um deslizamento em uma rodovia de acesso à cidade, mas sem vítimas. E a previsão é que esse ciclone extratropical seja ainda mais forte e mais destruidor do que o anterior, que causou 16 mortes no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, inclusive mudou o alerta de amarelo para laranja. O que significa esse alerta, Kleber? Olha só, Dani, importante essa pergunta, porque esse alerta significa um alto risco de destruição e até ameaça à vida. O nível laranja fica atrás apenas do vermelho, que é o grau mais elevado. Mas para falar mais sobre esse assunto e o que representa a chegada desse ciclone extratropical, o que esperar nesses próximos dias, nós vamos ouvir agora um especialista do próprio INMET, o meteorologista Mamedes Luiz Melo. Vamos conferir, Dani? Vamos. Esse ciclone estará acompanhado de uma frente fria, onde vai provocar rajadas de ventos fortes, também aí acumulado significativo de chuva e até mesmo aí queda de granizo em algumas áreas aí, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul, aí o oeste e sul de Santa Catarina, até mesmo o sudoeste ali do Paraná. Não se descarta que essa queda de granizo poderá acontecer. Ele terá uma duração pelo menos aí até aí nessa quinta-feira, quando se desloca para o oceano. E quando ele se deslocar para o oceano, esses ventos continuarão intensos ali no leste do Rio Grande do Sul, indo em direção até mesmo aí ao litoral de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Esse ciclone está sendo considerado ou tendo uma intensidade parecida com aquele que ocorreu em junho, onde levou muito estrago lá para o leste aí do Rio Grande do Sul, leste e nordeste, até mesmo o sudeste aí de Santa Catarina. A diferença entre eles é que este vai ter uma abrangência maior e vai se concentrar mais aí no estado do Rio Grande do Sul, porém uma área maior, como eu frisei,
pegando aí desde o próximo aí das áreas serranas do Rio Grande do Sul, indo pelo centro e em direção à região da Campanha e todo o leste e sul aí do estado do Rio Grande do Sul, onde poderemos ter essa chuva significativa com ventos muito fortes que podem, tanto o vento pode passar aí dos 100 km por hora, ou mesmo aí em termos de chuva, que poderá ultrapassar os 100 milímetros aí de acumulado de chuva. Eu sou o Mamed Luiz Melo para a TV Ritmo. E agora eu mudo completamente o assunto e te pergunto, quem não gosta de um urso panda, não é? Quem não gosta, né, Dani? Apesar da gente só conhecer pela televisão e pelo cinema, já que ele é um animal típico da Ásia, ele é um sinônimo de fofura, pelo menos para mim é. Por isso, inclusive, muita criança tem como bichinho de pelúcia. É verdade, Dani. Como você disse, se um panda já agrada muita gente, imagina só dois, Dani. Olha só, na Coreia do Sul aconteceu um fenômeno muito raro, o nascimento de filhotes gêmeos. Vamos conferir de novo, Dani? Vamos! Um vídeo mostrou a mãe, a Ibal, pegando o primeiro filhote com a boca, que pesa 180 gramas, e dando à luz o segundo filhote, pesando 140 gramas, 1 hora depois. Na natureza, acontece algo diferente. Eles precisam lutar para sobreviver, pois as mães, muitas vezes, só podem cuidar de um de seus bebês. A mãe, a Ibal, e o pai, Lebal, deram à luz a Fubal, o primeiro panda nascido na Coreia do Sul em 2020. Os gêmeos ainda não foram nomeados. Estima-se que cerca de 1.800 pandas permaneçam na natureza, e em especial nas montanhas de Sichuan, no oeste da China. Atualmente, Pequim empresta os seus pandas para cerca de 20 países para a reprodução. Que bonitinho, não é? Muito bonitinho, né? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até.